E nós vamos recorrer ao texto da mulher samaritana. É um texto muito conhecido, e eu vou fazer a leitura, e eu gostaria que vocês prestassem atenção. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber, pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Percebam os detalhes do texto. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Jesus respondeu a ela: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. A mulher lhe pediu: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Pediu-lhe Jesus: vai, chama teu marido e volta aqui. Confessou-lhe a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: respondeste acertadamente ao dizer que não tens marido. Pois 5 maridos já tiveste, e esse homem com que tu agora vives não é teu marido. Quanto a isto, falaste a verdade. Vamos orar. Querido Deus, eu me coloco agora, Senhor, nas tuas mãos. Ó Deus, que eu possa ser um instrumento, Deus, para reflexão nesse momento, para que o teu reino cresça. Ó Deus, para que nós possamos pensar em como construir um mundo melhor a partir das nossas vidas. Que o Senhor nos ajude nesse momento, que possamos sair pelaquela porta diferente, Senhor, a fim de conquistar aquilo que nós precisamos, ó Deus, para a construção desse mundo mais justo. Em nome de Jesus. Amém. Tá. Okay. Como eu havia dito, eu não vou falar apenas em nome do dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. As mulheres hoje, elas representam uma luta constante pelos seus direitos. E apesar de estar previsto na Constituição que todos são iguais perante a lei, isso não acontece no Brasil. Vocês sabem muito bem que as coisas são muito diferentes quando se tratam das minorias, né? E nós vivemos numa sociedade muito machista, numa cultura muito machista, arraigada. Para que essa lei seja cumprida, a gente precisa lutar muito e a gente precisa fazer valer muito a nossa voz, para que nós sejamos realmente tratadas por igual. Mas eu queria falar mesmo das diferenças nos dias atuais. Se nós olharmos para o lado, nós vamos ver que ninguém é igual a ninguém, que todos nós somos muito diferentes fisicamente. Se nós aprofundarmos essa análise, nós vamos verificar que nós pensamos diferente de cada um. Nós somos diferentes nos nossos gostos, nos nossos desejos, nas nossas ambições. Fomos criados de formas diferentes e nossa subjetividade foi constituída diferente de qualquer um daqui. E é nessa diferença que nós precisamos pensar hoje o que é ser diferente no mundo em que não há espaço para os diferentes. Vamos pensar aqui comigo um pouquinho que, ultimamente, os grupos que se dizem diferentes, e aí vão pensar assim, quem são esses grupos? Pensa aí. Olhe para você e pense em alguém que seja absolutamente diferente de você. Seja ideologicamente, eu não vou nem dizer que grupos são esses, mas é muito fácil da gente pensar. Esse ano vai ser um ano difícil, vai ser um ano de Copa do Mundo e um ano de eleição. E nós vamos ter que tolerar muita coisa. Mas quem é esse diferente que está perto da gente e a gente faz questão de não aceitar e de não ver? Aquele que é diferente de mim fisicamente, aquele que tem alguma deficiência, aquele que tem uma raça diferente, aquele que pensa ideologicamente diferente. Eu poderia falar de milhares de diferenças aqui. Inclusive,
pessoas que têm doenças mentais, por exemplo, que são extremamente diferentes, que vivem num mundo paralelo, que não pensam com a nossa lógica, mas estão no nosso meio e precisam ser amadas. Essas pessoas, mais do que nunca, elas procuram uma identidade, elas procuram um grupo que aceitem do jeito que elas são, e elas precisam ter a sua representatividade. Muitas pessoas, por exemplo, seja na comunidade, nós somos a comunidade, seja, por exemplo, um grupo que sofra de determinada síndrome, eles se encontram, eles se fortalecem dentro dessa característica, dentro desse modelo que eles têm de vida, de viver com uma síndrome determinada, e eles se fortalecem com as experiências entre eles. Da mesma forma que eles se fortalecem juntos, quando eles são vistos pela sua diferença, eles são praticamente aniquilados por uma sociedade que impõe um padrão que precisa ser, entre aspas, aceito, goela abaixo. E essas pessoas que são tão diferentes assim, elas são simplesmente esquecidas. Quando elas não são esquecidas, elas são, de forma velada, sorrateira, elas são combatidas. E essas diferenças que muitas vezes, de forma velada, acontecem, o combate, e em outros momentos, de forma explícita, e as redes sociais estão aí para dizer o que as pessoas estão pensando, que é muito fácil estar atrás de uma máquina e dizer o que você quer, e elas colocam todo o ódio delas, seja para uma questão racial, seja para uma questão religiosa, uma questão ideológica, e a gente às vezes se assusta com a forma como as pessoas colocam o seu ódio para fora. E quem faz parte de uma categoria dita diferente sofre muito para conseguir fazer que os seus direitos sejam garantidos. E aí, gente, pensando nisso, eu queria que a gente fizesse uma reflexão a partir desse texto, mas que a gente pensasse o seguinte: o que é ser diferente que incomoda tanto? Por que ser diferente faz com que eu não goste da pessoa? Por que eu preciso de algo que seja muito parecido comigo, que pense como eu penso, que tenha um visual que seja parecido com o meu para que eu aceite, né? Por que é que essa diferença ela incomoda tanto se nós estamos lidando com alguém que é semelhante a nós, no sentido de ser a imagem de Deus? Por que é que isso tem incomodado tanto a gente ao longo dos anos, dos séculos, enfim? E aí eu penso que se a gente deixar de aceitar o diferente, a gente se torna menos humano, porque ser humano é necessariamente ser diferente. Aonde a gente for, até no Japão, que são extremamente parecidos, são diferentes. Ser humano é ser diferente. Negar essa diferença é negar a nossa humanidade. E aí eu penso que o grande problema da humanidade é a partir do momento em que a gente nega essa diferença. Se a gente fosse fazer um apanhado histórico das guerras, né, das colonizações, e até mesmo de algo tão recente como, por exemplo, a briga entre torcidas, né, ou então uma violência na rua com alguém que está vestido de uma forma estranha, que se porta de uma forma estranha. Se a gente fosse parar para pensar, tudo isso acontece porque não se aceita aquele que é diferente da gente. E aí, então, se dão as origens dos conflitos. E aí, então, gente, pegando tudo isso que eu disse, a gente traz um pouquinho para a nossa realidade e a gente pensa assim: como é que eu posso viver de forma confortável, de modo que essas pessoas tão diferentes de mim, que eu tenho que viver nesse mundo, eu não posso eliminar essas pessoas, mas eu posso fazer uma construção mental dentro de mim para me proteger e conseguir viver nesse mundo. E aí é onde vêm as piadas com relação a essas minorias, né? Onde a gente vê as brincadeiras,
onde a gente vê que as ideologias de desrespeito a essas diferenças, elas vão crescendo muito, né? E aí aquilo que eu não posso eliminar, eu mantenho afastado, esvaziado de valor, lá no canto dele, e se ele se aproximar, eu faço uma piada para que ele se intimide e volte para o seu lugar. Essa semana, eu vi algumas notícias, assim, na verdade elas são muito corriqueiras, mas elas representam muito isso aqui, no sentido de eu vou tolerar o meu próximo, diferente, mas eu vou fazer de conta que eu não estou vendo. Eu estava no meu trabalho e duas crianças bem moreninhas, tinham uma aparência assim, indígena, né? Pareciam duas indiazinhas mesmo. Eu trabalho lá na Regional 2, trabalho na educação. E aí, então, essas crianças que estavam com sua mãe resolvendo um problema do departamento de educação, elas estavam correndo pelo corredor da Regional. E eu tinha saído da sala para conversar com uma pessoa, e essas crianças estavam para lá e para cá, correndo, porque eram crianças e tinham aparentemente entre 4 e 5 anos de idade. E aí, eu vi quando uma pessoa assim que trabalha também na educação passou, e ela virou para mim e falou assim: aonde estão os humanos dessas crianças? E aí, assim, aquele momento em que você para e pensa, quer dizer, para ela conseguir conviver com isso, ela precisa acreditar que aquelas pessoas são menores do que ela, né, como se fossem animais, e que precisassem de um humano para controlar. Aí a mãe saiu da porta, está ali a humana deles. E, assim, é uma coisa muito triste, porque a gente sabe que é uma frase que é tipo piada, mas ela tem um conteúdo muito preocupante, e que a gente vê muito isso por aí, de não aceitação das crianças que são tão diferentes da classe social que ela fazia parte, que têm uma cor diferente e, muito provavelmente, um comportamento diferente, porque o lugar onde elas estão inseridas é diferente. E aí, como é que a gente se posiciona diante daquele que nós não conhecemos? Seria dessa forma? Eu acredito que não. É assim que acontecem os ataques homofóbicos, quando se quebram lâmpadas na cabeça dos gays nas ruas de São Paulo, quando as torcidas chamam os negros jogadores de macacos. É assim que acontece, e a gente fica vendo, assistindo, mas não consegue romper com determinados comportamentos na sociedade. Essa semana eu vi a notícia de uma criança autista, na verdade, uma adolescente, que, enfim, filmaram, porque eu não vou me meter nisso, mas eu estou aqui para filmar, né, porque, afinal de contas, o meu celular ele serve para isso, para criar uma barreira entre mim e o outro. E as pessoas filmaram e postaram no Facebook uma criança autista que devia ter aproximadamente 12 anos de idade, que estava sofrendo bullying no corredor de uma escola, as crianças mexendo com ele, empurrando, derrubando, rindo, mandando ele buscar uma coisa, aí empurrava, como se fosse um brinquedo, como se aquilo tivesse sendo muito divertido, e alguns alunos filmaram, e eu fiquei muito apreensiva com aquilo. E eu penso que ser diferente a ponto de ter um problema tão grave quanto o autismo, e ser visto como um brinquedo, ser visto como um objeto, você não serve para ser meu amigo, mas você serve para me divertir, né? Assim, da mesma forma em que algumas mulheres são vistas, né? Eu não vou te levar a sério, você serve apenas para me divertir. É dessa forma de enxergar essas minorias que a gente está fazendo o mundo um lugar cada vez mais inóspito, cada vez mais difícil de ser habitado, com menos respeito, com menos amor, com menos cuidado. E nós estamos fazendo com que isso tudo volte para a gente de uma maneira também muito violenta. Uma vez eu fui, no final do ano passado foi muito difícil para a gente lá na educação, por conta
do SPAES, e a gente corria muito atrás de ajudar as crianças que não estavam conseguindo alcançar o nível desejável de aprendizagem. E foi onde eu saí da minha função, e algumas outras pessoas também saíram das suas funções, e fomos ajudar, né, nas escolas que tinham um índice muito baixo de rendimento, e essas escolas elas são geralmente numa periferia, com muita dificuldade, onde moram pessoas que lutam para sobreviver, pessoas que são desprovidas de educação de qualidade, desprovidas de saúde, desprovidas de saneamento e, muitas vezes, de renda, não tem emprego. E foi para lá que eu fui, numa escola na Praia do Futuro, numa comunidade. E, assim, um dos dias de grande espanto na minha vida, e olha que eu tenho alguns anos de educação, trabalhando como educadora, foi um dia que eu me aproximei de uma professora para conversar com ela, e ela começou a me contar um pouco da sua história. Não se escandalizem, eu não vou dizer o nome da escola, mas ela disse assim: eu estou aqui nessa escola porque eu não estudei, isso é um castigo de Deus. Muitas crianças que estão aqui, no passado, se tornaram professoras, isso ela me contando, se tornaram professoras dessa escola. Foram alunos e agora elas estão por aí nas salas de aula, estão dando aula para esses alunos. Para essa pessoa que nasceu, que cresceu aqui na comunidade e que agora é professora da escola tal, lá na comunidade, aqui na comunidade da Praia do Futuro, isso é a glória para ela. Isso é maravilhoso, isso é o máximo que ela pode alcançar. Mas para mim, que estudei a vida inteira numa escola particular, e aí ela colocou o nome da escola, uma escola realmente muito conceituada na cidade, uma escola cara, uma escola onde os políticos mantêm os seus filhos. Eu estudei a vida inteira nessa escola, não é justo que eu seja professora aqui, nesse lugar. Aí a cabeça da gente faz meu Deus do céu. O olhar dessa professora de desprezo para essas crianças, para essa comunidade, para as professoras que superaram a fome, que superaram o cotidiano duro, de ter que trabalhar, ter que estudar junto, de muitas vezes não ter o pai em casa, não ter a mãe, ou lidar com situações críticas familiares, ter conseguido chegar ao posto de professora, ela não reconhece isso, mas ela acha que aquilo ali é o que elas merecem. E assim se vai perpetuando o nosso preconceito de saber que naquele lugar lá são as pessoas que merecem estar lá, aqui somos nós que merecemos estar aqui. Nós não somos a última Coca-Cola do deserto porque nós estamos dentro de uma igreja. Nós não somos a última bolacha do pacote, porque nós estamos dentro de uma igreja, porque nós temos um bom emprego, porque nós temos uma história mais bonita, mais tranquila. Existe muita gente lá fora que precisa do nosso amor, precisa do nosso reconhecimento, precisa do nosso abraço, precisa do nosso acolhimento. E isso é ser igreja. Guardem essa imagem de Jesus e vamos pensar, vamos tentar imaginar uma situação nossa aqui do cotidiano. Vamos voltar ao texto. Jesus estava caminhando, Jesus estava cansado, com os pés empoeirados, estava fazendo uma travessia e ele teve que passar por Samaria. Cansado e com sede, ele encostou num poço. Sabe quando você para e diz assim, eu preciso tomar um caldo de cana, eu estou muito cansado, vamos parar aqui, vamos tomar um suco, porque eu não vou conseguir, eu estou muito cansado. Jesus parou, enquanto os discípulos foram atrás de comida. E nesse momento, numa situação comum, um cotidiano, numa cena comum de vida, onde uma mulher estava pegando água para beber, Jesus se encosta, com sede, num dia ensolarado, e pede água para essa mulher. Só que tinha um problema. Um judeu,
não podia falar com uma mulher de Samaria. Além dela ser mulher, que não deveria se dirigir a palavra, ela era de Samaria. Imaginem o visual, imaginem a cena naquela época, e Jesus completamente despreocupado com o que aquela imagem iria causar, com a sua reputação de estar ali encostado falando com uma mulher de Samaria. E Jesus diz: dá um pouco d'água. Deve ter sido mais ou menos assim. E a mulher tomou um susto, né? Porque, nossa, você judeu pedindo água a mim. Né? E aí, numa situação tão simples, tão cotidiana, de uma pessoa comum, de uma cena comum, Jesus começa a construir uma nova vida na vida dessa mulher de Samaria. A partir de uma cena comum, a partir de uma coisa tão simples, que muitas vezes nós vivemos no nosso cotidiano, Jesus se apropriou daquilo para ser o início da transformação da mulher samaritana. Pense aí, quantas vezes você deixou de falar, você deixou de agir e de olhar nos olhos de uma pessoa, de intervir de alguma forma, porque você achou que era bobagem, porque você achou que não ia dar em nada, porque você achou que era insignificante, ou simplesmente porque você não quis perder o seu tempo. Pense em quantos momentos que já aconteceram com você, em que você poderia ter dito algo que mudasse a vida de alguém, no seu cotidiano, no seu dia a dia, no seu trabalho, nas suas andanças. Pense aí. Mas o que foi que mudou mesmo o destino daquela mulher? Qual foi o ingrediente que fez com que aquela mulher tivesse o começo de uma nova vida? O que possibilitou que aquela mulher acreditasse que a sua vida estava sendo transformada a partir daquele momento? Foi que Jesus, de forma muito antecipada, já tinha decidido aceitar o diferente antes de qualquer coisa. E é por isso que você está aqui, por isso que eu estou aqui. Porque por mais teimosos e mais diferentes que nós somos o alvo do amor de Deus. E Jesus ignorou completamente o fato dela ser uma mulher, o fato dela ser samaritana, o fato dele estar publicamente conversando com essa mulher. E ele aproveitou uma cena simples do cotidiano para transformar e para olhar nos olhos de uma pessoa que precisava ser amada. Não se engane, por trás de uma bobagem, por trás de qualquer evento simples na sua vida, você pode ter a oportunidade de transformar a vida de uma pessoa. Por onde você passou e por onde você vai passar, tenha certeza de que alguma coisa você poderá fazer para melhorar a vida de uma pessoa, para que essa pessoa tenha, a partir daquele momento, um novo olhar na vida dela. Alguns dias atrás, a minha filha número 2, a Gabriela, se envolveu numa polêmica e eu achei muito interessante a forma como as coisas aconteceram. Mais ou menos assim. A Gabriela tem uma amiga, várias amigas na escola, e uma das amigas foi envolvida numa situação de constrangimento, né, de mentira, né, uma difamação. Um rapaz da escola que gostava dela não gostou dela ter se envolvido com outro rapaz. Como consequência disso, ele achou que seria interessante destruir a vida dessa menina, difamando ela pela escola. E aí, então, Gabriela, quando ficou sabendo, quando a situação chegou ao ouvido dela, isso assim, a gente não deu nenhum tipo de orientação, ela já chegou com essa história que eu achei muito interessante. Pegou a mão da menina e fez questão de ir denunciar para os responsáveis da escola quem tinha sido o menino, o que ele tinha dito, o que ele estava fazendo, por causa do quê. E a menina já estava, nesse momento, transtornada. Todos já estavam falando e excluindo ela, rindo quando ela passava, né, porque é uma situação de constrangimento muito grande. Se você quer afetar a vida de uma mulher,
começa a inventar coisas com relação à sexualidade dela. Todo mundo vai rir. Todo mundo vai depreciar e todo mundo vai dizer que ela não vale nada. E foi isso que ele fez. Nessa sociedade machista, em que se o homem não tem o que ele quer, ele começa a inventar coisas sobre a mulher que ele gostaria de ter. E a partir dessa denúncia que a Gabriela fez, o fato dela ter intervido nesse momento, a construção se deu de uma forma diferente. Foi chamado o menino e os responsáveis pelo menino, e aí então isso deu um encaminhamento diferente, de forma que, se ela não tivesse olhado para essa situação de uma menina que muito provavelmente ia estar num emaranhado muito difícil, ia se jogar nas redes sociais, e a gente sabe que o pior pode acontecer por causa de uma mentira, isso teve um desfecho melhor. E, assim, eu me orgulhei muito da decisão da Gabriela com relação a esse aspecto de defender, muito embora ela pudesse ter dito que não, eu não vou me meter, porque depois vai sobrar para mim, né? De ter gasto o seu tempo, de ter enfrentado, né, o que as outras pessoas iriam dizer, porque isso foi o que aconteceu também, que ela se meteu na história e acabou sendo visada pelos amigos do outro rapaz, que já, enfim. E aí, então, esse olhar de cuidado na vida das pessoas que nós devemos ter, de dizer, não, eu vou interferir porque eu achei injusto, porque é uma pessoa que está sendo injustiçada, é que nós devemos ter, nós devemos nos posicionar, seja qual for a diferença que essa pessoa tenha, e seja qual for a injustiça que essa pessoa tenha passado. Nós aprendemos, então, em primeiro lugar, que Jesus pegou uma situação simples do cotidiano, que Jesus pegou um momento que aparentemente não poderia render nada, era só um pedido de copo d'água. E foi o início, naquele momento, foi o início de uma nova vida para aquela mulher que não conhecia Jesus. Jamais alguém iria olhar ela nos olhos, sendo judeu, e pedir um copo de água para ela. E a segunda coisa, o segundo aspecto que eu gostaria que a gente refletisse aqui nessa noite, é que, muito além da nossa vida cotidiana, das aparências, das imagens, da nossa rotina, muito além disso, as pessoas possuem um conteúdo. E o conteúdo que essa mulher trazia era um conteúdo complicado. Nós tínhamos uma imagem complicada e Jesus se apresentou nessa imagem com coragem, nesse fato, nesse evento de abordar a mulher. Mas não bastava ela ser uma mulher, ela era samaritana e ela tinha um passado complicado. Quantos de nós aqui teremos coragem de nos juntar a pessoas com passados complicados? Quantos de nós aqui estaremos dispostos, a partir dessa experiência de Jesus, em que perdeu tempo com uma mulher que nem marido tinha, e naquela época isso era grave. Não só não tinha marido, como havia tido vários maridos. E esse conteúdo, que aparentemente é extremamente preconceituoso para a época, fez com que Jesus pegasse esse conteúdo e fizesse com que essa própria história da mulher fosse o motivo de ela compreender que ele é um profeta. Quando ela diz, vai e chama o teu marido, ela diz, eu não tenho marido. Como se Jesus não soubesse. Claro que ele sabia. Mas o que foi que Jesus pensou? Eu fico imaginando assim, eu vou pegar agora a história dessa mulher e ela vai ver que, além de eu conhecer, eu não estou ligando para essa história, que o que importa agora é o amor que eu estou doando, é o amor que eu estou fazendo com que ela compreenda, que ela receba, e que a sua história pode ser construída de uma forma diferente a partir de agora. E aí, então, ele usou um momento do cotidiano simples, de uma mulher simples, e a sua própria história, para que ela se reconhecesse, se aceitasse como aquilo que ela era, foi reconhecida por Jesus, na sua constituição, completamente amada, apesar de toda a sua complicação,
social para aquele momento, tipo, não vai atrás dessa mulher não, que isso é encrenca, isso é chave de cadeia, isso é problema. Ela já teve com vários homens e Jesus não estava nem aí para isso. Utilizou a própria história da mulher. Espera aí, o que eu vou falar agora? Qual é o assunto que eu vou puxar aqui para que ela perceba que ela pode ter uma vida diferente? Mulher, chama teu marido. Ou seja, utilizou a própria história da pessoa para trazer ela num resgate de vida que ela precisava naquele momento. Saiu correndo, foi até a cidade, foi dizer, pessoas, vamos, ele é um profeta, vamos lá. E aí trouxe outras pessoas para que pudessem ouvir a Jesus. A partir do seu testemunho, muitas pessoas conheceram a Deus. Quantos de nós estaremos dispostos a aceitar a história errada de algumas pessoas, as suas ideias diferentes, os seus cabelos diferentes, as suas roupas diferentes? Quantos de nós sairemos um pouco da nossa vida, de olhar para dentro de nós, de buscar somente aquilo que a gente quer, que acha bonito, requintado, gostoso, tranquilo? Quantos de nós estamos dispostos a fazer com que as pessoas que fazem parte de uma minoria, as pessoas que não têm um olhar voltadas para elas, tenham o nosso olhar a partir de agora, que tenham a nossa mão, que tenham o nosso abraço, o nosso cuidado? Isso é o reino de Deus na terra. Quando Jesus, em todas as passagens bíblicas, relata, isso foi apenas um dos momentos em que Jesus esteve com os pecadores, em que Jesus esteve com os publicanos, em que Jesus esteve, enfim, com todo tipo de gente que ninguém gostaria de estar. Ele comia junto com essas pessoas. Ele aceitava a história dessas pessoas. Meu marido me contou uma coisa engraçada essa semana. Engraçada assim, né? Puxa, estranha. Que legal que aconteceu. Mas quem está disposto a se meter em alguma encrenca para defender alguém que precisa de ajuda? Ele disse que pegou um Uber. E o Uber, ele acompanhando, foi para o outro lado. Estava quase chegando perto de casa e virou e foi para um outro lado. E ele acompanhando, achando estranho, estava quase aqui, chegando e foi embora. Quando o Uber chegou, ele relatou, cara, o que aconteceu? Você estava chegando aqui, depois você foi embora e tal. E o motorista do Uber falou a seguinte história, cara, eu estava dirigindo, mas de repente eu passei por um lugar onde um cara estava batendo numa mulher. E eu passei, mas aquilo me fez tanto mal que eu não podia mais continuar. Então eu dei a volta e eu voltei, parei o carro, desci do carro e fui lá e dizer, e aí, cara, vai bater num homem? Vai ter coragem ou vai ficar batendo numa mulher? Vem para cá que a gente resolve. Ou seja, você vai parar agora de bater nessa mulher, porque tem alguém que está defendendo ela, apesar de não conhecer a história, não sei se ela merece, não sei o que está acontecendo, o que foi que ela fez, mas ela não vai apanhar na minha frente. Quem hoje em dia tem coragem de se meter numa encrenca desse tamanho, porque a grande maioria das pessoas fazem é filmar a briga, para depois postar e dar risada, não é isso? Um amigo nosso sofreu um assalto no Paraná, enquanto ele estava agarrado com o bandido, esperando a polícia, não sei se por meia hora, no chão, salvando uma senhora de um assalto. Todas as pessoas que estavam ao redor dele estavam filmando e tirando fotografias. E ele atracado com uma pessoa já sem força. Enfim, esse é o nosso tempo. Mas qual é a construção do reino de Deus? Nós não estamos aqui para sermos somente beneficiados, nós estamos aqui para construir o reino de Deus, para fazer com que as pessoas sejam vistas, sejam amadas, sejam protegidas, apesar de serem diferentes. Querem ver uma experiência impactante? Fazer uma visita no Hospital Psiquiátrico de Messejana. Não precisa nem responder quem já foi ou quem não foi. Eu acho que é um lugar que todos devem ir um dia, para vocês perceberem a fragilidade do ser humano. O que é um ser humano quando ele passa muito tempo sem carinho, sem socorro, sem ter a quem recorrer,
no seu sofrimento. E em que condições fica um ser humano quando ele é esquecido, quando ele é abandonado e quando ele não pode dar mais nada de produtivo na sociedade. Como essa mulher, por exemplo, samaritana. Como, por exemplo, um autista no corredor da escola, que não tirava notas boas, dava trabalho para o professor, não conseguia ser colega de forma eficiente, porque ele vivia no seu mundo. E uma série de outras questões, por exemplo, eu poderia trazer como exemplo, mas que dói muito o coração e que fazem com que a gente reflita muito sobre aonde nós queremos chegar como igreja, aonde nós queremos chegar como mulheres nessa sociedade, como cristãos, né? E então essa reflexão que eu gostaria de trazer para vocês, de que nós somos mulheres, sim, mas existem outras pessoas que não são mulheres, mas que também sofrem muito. Nós precisamos ter os nossos direitos garantidos, mas também nós precisamos fazer com que os direitos dessas pessoas sejam garantidos minimamente e que essas pessoas consigam enxergar o amor de Deus. E se nós somos a agência de Deus aqui na Terra, não é para ficar trancado dentro de casa e não é para ver uma cena de injustiça e ficar quieto. Eu queria convidar vocês a assistir um vídeo. Ele é um vídeo muito simples, eu acho que ele deve ter 3 minutos. Como vocês sabem, nós vivemos uma crise humanitária no mundo, né, onde as pessoas elas estão vagando, precisando de um lugar de paz, onde elas possam levar as suas famílias e viver uma vida normal. É só isso que elas querem. Só isso que elas querem. Saídas de guerras, saídas de tragédias, e elas estão vagando muitas vezes em países quando elas chegam, e elas são vistas como parasitas, elas são vistas como não bem-vindas, vão tirar o emprego das pessoas do nosso país, são pessoas que trazem hábitos diferentes, culturas diferentes, pessoas que nós não queremos aqui. E aí, então, nós esquecemos. No Brasil, nós temos muito pouco disso, talvez um pouco dos bolivianos, no norte do país, que começam a chegar também em São Paulo. E a gente já ouviu isso, né, de que vão tirar o emprego dos paulistanos, esses estrangeiros que a gente não sabe quem é. E aí, esse experimento que foi feito é uma coisa muito comovente. Um psicólogo ele fez uma experiência de que, a partir de 4 minutos em que você olha o outro nos olhos, fixamente, e você mantém essa comunicação por 4 minutos, você consegue ter uma outra ideia a respeito dessa pessoa. Quando a gente está por trás do computador, quando a gente está atrás da tela da televisão, quando a gente está atrás de uma série de multimídias que nós temos uma ideia completamente errada sobre determinados grupos. Mas que a gente possa, apesar de toda essa campanha que se faz contra as pessoas que têm as suas diferenças, sejam elas ideológicas, sejam elas de raça, sejam elas de condição física, de deficiência, de qualquer diferença, que nós possamos, apesar de tudo isso que é posto na mídia, a gente vai andar na contramão e olhar essas pessoas nos olhos. E nós seremos o rosto de Cristo para essas pessoas. Então, eu convido a vocês, é um vídeo que ele não está em português, mas é muito fácil de entender, está em espanhol. E, assim, mais do que tudo, mais do que a linguagem verbal, é o olhar das pessoas que vai comunicar a gente a mensagem. Então, eu convido a vocês a assistirem esse vídeo. Quem tem coragem de olhar 4 minutos nos olhos de uma pessoa, de modo a se colocar disponível a mudar de ideia, a aceitar a ideia do outro como diferente, mas possível de se conviver? Você abriria a sua casa para um refugiado de guerra, apesar da sua história? Abriríamos o nosso país? Por que um homem não pode ajudar uma mulher? Por que um jovem não pode ajudar um idoso? O que dificulta
a fruição desse amor, o que dificulta se não é uma rede de preconceitos que nós carregamos? Que a gente possa, apesar de todas as nossas crenças pessoais, formas como fomos criados, de tudo que a gente vem escutando na mídia, que a gente possa fazer com que a nossa prioridade seja olhar essas pessoas nos olhos e ser o rosto de Cristo. É muito fácil a gente amar o igual, difícil é a gente amar o diferente. Difícil é a gente ser o rosto de Cristo para essa pessoa que não encontra casa, que não encontra acolhida, que não encontra um país, que não encontra emprego, que não encontra aceitação. E quando eu aceito o diferente, eu promovo nada mais, nada menos do que o reino de Deus na terra. Amém, igreja?